Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma semana com aulas de matemática, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao capítulo que fala sobre proporcionalidade e juros. Então, vem comigo. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje vai falar sobre proporção, tá? Proporção é um conteúdo matemático que a gente utiliza geralmente no nosso cotidiano sem saber que estamos utilizando um conteúdo matemático. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma receita culinária. Alguém vai lá na internet, pega uma receita e nessa receita, vamos supor que utiliza um tomate inteiro. Só que no final da receita você olha lá e está dizendo que essa receita serve 3 porções. Então na tua casa tem 6 pessoas. O que é que você vai fazer com isso? Então você vai fazer 2 vezes a receita, será? Acho que não, né? Eu acho que é só pensar um pouquinho. Você vê lá que serve 3 e você quer servir 6, é só você dobrar tudo que tiver lá. Então se vai utilizar um tomate, você vai utilizar 2. Se na receita utiliza meia cebola, você vai utilizar a cebola inteira. Então você vai ajustar aí a receita para o que você tem na sua casa. Então é exatamente isso que fala a proporção, tá ok? Então vamos começar aqui da seguinte maneira. Para a gente identificar se duas razões são proporcionais, basta a gente multiplicar os meios pelos extremos. Se o resultado de ambas multiplicações forem iguais, então as razões são proporcionais. Na aula passada, está aparecendo aqui o card, vocês viram o assunto razões, né? A gente viu lá 2 razões e tal. E hoje a gente vai utilizar a proporção. Mas vamos pegar a ideia lá de razões, né? A gente tinha que razão era a divisão, né? A gente poderia colocar na forma de fração, enfim. E às vezes eu precisava simplificar a razão para deixar ela mais simples, né? Mais fácil. Então, para saber se as duas razões são proporcionais, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode multiplicar os meios pelos extremos. O que é isso? Multiplicar o denominador de um pelo numerador do outro. E o numerador de um pelo denominador do outro. Certo? Como assim? Vamos para o exemplo. Vamos verificar se 10 sobre 25 é proporcional a 6 sobre 15. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o número que está no numerador da primeira fração, que no caso é o 10, a gente vai multiplicar pelo que tiver no denominador da outra, que no caso é o 15. Vai ficar 10 vezes 15. E depois a gente vai pegar o numerador de um, que é o 6, e multiplicar pelo denominador da outra, que é o 25. Vai ficar dessa forma. 10 vezes 15 dá 150. E depois eu vou multiplicar 6 vezes 25, que dá 150 também. Olha que coincidência. Coincidência nada. Isso é porque ambas as frações são proporcionais. Se isso acontecer, quer dizer que as razões são proporcionais. Se der qualquer coisa de diferente, se um desse 150 e o outro desse 149, por exemplo, não seria proporcional. Beleza? Então, isso é uma verificação de razões proporcionais. A gente pode também encontrar itens proporcionais. Por exemplo, tem uma figura, tenho qualquer coisa e eu quero alguma coisa proporcional a ele. Quem nunca viu uma miniatura, por exemplo, de um carrinho, uma miniatura de alguma obra histórica, né? Então, a gente tem que analisar por que algumas miniaturas são baratinhas, você compra ali na feira com 2 contos, e outras cento e tanto, 200 reais. Então tem muito da qualidade do material, óbvio, da marca, mas também tem da proporção. Eles refletem grandezas, né, proporcionais. Então é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui, certo? Só que para a gente não ver com coisas maiores e com mais detalhes, vou mostrar com triângulos para a gente só pegar a ideia, beleza? Então vamos aqui de exemplo, ó. Eu tenho aqui esse triângulo que tem aqui as medidas
aqui na base tem 4 centímetros, na altura tem 3 centímetros, beleza? E aí eu tenho outro triângulo que na base tem 6 centímetros e eu não sei quanto é a altura dele. Só que eu quero que eles sejam proporcionais. E aí? Como é que a gente vai fazer para eles serem proporcionais? Então, quando tiver assim duas figuras, a gente vai analisar caso a caso, beleza? Então a gente vai ter que analisar inicialmente qual é o coeficiente de proporcionalidade para poder existir uma proporção entre eles. Então, o que é que a gente faz? A gente tem o valor no triângulo da direita, a gente só tem o valor da base dele. Então a gente vai ter que utilizar esse valor. Então eu vou dividir a base do triângulo maior pela base do triângulo menor. O resultado que der vai ser o coeficiente de proporcionalidade. No caso, quando eu dividi, está aqui mostrando, deu 1,5. Então quer dizer, se eu multiplicar a altura do menor por 1,5, o resultado vai dar a altura do maior proporcionalmente. Ou seja, quando eu multiplicar 3 vezes 1,5, vai dar 4,5. Assim, a altura do triângulo maior é 4,5. Deu para entender? Então, primeiro eu peguei o coeficiente de proporcionalidade, né, pelo valor que eu tinha, que era só a base que eu sabia. E depois, esse valor eu multipliquei pela altura, encontrando assim a altura do maior. Beleza? Nisso eu mostro que os dois triângulos eles são proporcionais também, porque eles têm o mesmo coeficiente de proporcionalidade. E se eu quiser criar um triângulo, ali eu dei um triângulo e a metade do outro, vamos dizer assim, só para encontrar quanto valia a altura. E se eu quiser criar uma outra figura proporcional? Por exemplo, eu fiz um bonequinho de massinha e ele ficou top, velho, massa. Vamos supor que eu seja um artista plástico top, topzera. Aí eu fiz um boneco de massinha pequenininho e ele ficou topzera também. Agora eu quero fazer um maior. Como é que eu vou fazer para fazer um proporcional ao menor? Como é que a gente vai fazer? Basta eu criar, inventar, pensar aqui um coeficiente de proporcionalidade para o meu boneco. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar esse coeficiente. Bom, novamente, para resumir o fato, eu vou fazer com triângulo, mas a ideia se estende para qualquer coisa que a gente queira fazer. Beleza? Então tá aqui um exemplo. A gente vai ter um triângulo e vai querer criar outro proporcional a ele. Então eu vou colocar aqui esse triângulo aqui, ó. Ele tem 2 centímetros de base por 1,5 de altura. Como é que a gente faz para criar um triângulo proporcional a esse? Então eu vou pensar aqui um coeficiente de proporcionalidade para esse triângulo e vou colocar 2 centímetros. Tá? Então o outro vai ter um coeficiente maior de 2 centímetros. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou somar, eu vou multiplicar. Então eu vou multiplicar. Quanto é a base ali? 2, então eu vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. Quanto é a altura? 1,5, então eu vou fazer 2 vezes 1,5, que dá 3. Com isso, o meu novo triângulo ele vai ter uma base 4 e uma altura 3. Por quê? Porque o meu coeficiente foi fixado em 2. Se eu quisesse fazer o coeficiente igual a 3, igual a 4, igual a 0,1, igual a 0,2, igual a 2,7, qualquer coisa, você vai pegar o seu coeficiente e multiplicar lá. Agora é importante frisar, se eu peguei o coeficiente de proporcionalidade, eu tenho que multiplicar ele em todas as partes da minha figura. Largura, altura, profundidade. Por isso que eu falei que se for uma miniatura de carro é mais difícil, porque você vai ter que olhar o tamanho do pneu, o tamanho da janela, o tamanho do farol, o tamanho de tudo. Então por isso que às vezes uma miniatura bem feita ela é cara, porque tem uma proporcionalidade grande em cada detalhe, no banco, no volante, enfim. Então tem muita miniatura bem feita por conta disso, porque utiliza bem da proporcionalidade. E por isso que uns são bem caros, outros nem tanto.
beleza? E por último, vamos ver aqui uma aplicação da proporção, né, que é a escala. Isso é uma aplicação muito boa também, muito importante para a nossa vida. Quem nunca viu falar em escala, principalmente em geografia? A escala, ela é a razão da medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento da realidade, certo? Dessa maneira, é uma divisão. O desenho pela realidade vai dar a escala. Então, o que seria isso, professor? Vou colocar aqui um mapa de Alagoas, tá? O que quer dizer, o que é a escala? Tá vendo? É porque, deixa eu pegar aqui o meu mouse, é porque saiu meio manchada essa foto, não dá pra gente ver. Mas tá vendo esse negocinho aqui embaixo no mapa, ó? Ele geralmente, vocês já devem ter visto isso em outros mapas, ele vai marcar aqui uma distância em quilômetros, ou em metros, se for um mapa de alguma coisa menor, né? Então, o que significa isso daqui? Cada tracinho desse de um para o outro é 1 centímetro do desenho, beleza? Não dá para ver direito, mas eu vou dizer para vocês que eu estou aqui com o original dele. Aqui tem 30, aqui tem 60 e aqui tem 90, beleza? Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro que eu pegar na régua, se eu marcar aqui 1 centímetro daqui para cá, quer dizer que vai valer 30 quilômetros na realidade. 2 centímetros, ó, 2 centímetros. Então, se eu marcar aqui, Arapiraca está mais ou menos por aqui. Para quem não sabe, esse é o mapa de Alagoas, tá? Eu acho que eu falei, não lembro se eu falei no início. Esse é o mapa de Alagoas, Arapiraca está por aqui, assim, é alguma coisa por aqui, certo? Maceió está por aqui. Então, quer dizer, se eu quiser saber a distância de Arapiraca até Maceió, eu pego a régua, estico ela aqui, e aí vou medir. Se deu 1 centímetro, aí eu venho aqui, 1 centímetro não é 30 quilômetros? Então, a distância seria de 30 quilômetros. A distância deu 2 centímetros, aí eu vou ver, 2 centímetros é 60 quilômetros. Se deu 3 centímetros, 90 quilômetros. Se deu 4 centímetros, 120 quilômetros. E assim sucessivamente, entendeu? Então, escala serve muito para isso, para a gente medir as distâncias no mapa. Uma observação novamente a ser colocada é, se você medir, pegar aí na sua casa, tiver o interesse, tiver um mapa, você medir distância de Arapiraca até Maceió, você vai encontrar mais ou menos 100, 110 quilômetros. E se você perguntar ao seu pai, sua mãe, uma pessoa que viaja, vai dizer a distância daqui para Maceió é de 150 quilômetros. E no mapa só deu 110. Por que isso? Por que essa diferença? Porque a gente sabe que a estrada, as estradas, as ruas, as avenidas, as rodovias, elas não são retas para onde quer que a gente vá. Eu não tiro reto. Ela sai fazendo um monte de curva, né? E com isso, na estrada, vai aumentar essa distância. Então vai ser bem maior, porque você não vai reto para lá. Você vai descer, você vai subir, você vai descer, você vai subir, até chegar lá. Por isso que a distância andando de carro é maior, tá bom? Então, quando você medir, você vai ter a distância entre as cidades. Não quer dizer que é a distância andando até lá. Beleza, galera? Então, nossa aula sobre proporcionalidade era essa. A gente fica aqui com a atividade que está no link da descrição. Também está lá no aplicativo de mensagem, como a gente sempre manda. Beleza? Então, eu fico por aqui. Espero que todos estejam bem, fiquem bem. E até a semana que vem. Tchau, tchau, galera. Até mais.